Qual a diferença entre uma história mais focada na trama e uma história mais focada na personagem? Se você assistiu ao vídeo sobre trama, você já sabe que a minha opinião é que personagem e trama são indissociáveis em uma história. Mas para não ficar só na minha opinião, no podcast Script Notes, o roteirista Craig Mazin fala que história é o fenômeno que ocorre quando você tem uma personagem se movendo através de uma trama. Não é que tem uma coisa e depois a outra. Dito isso, existem histórias que são mais guiadas pela trama e outras que são mais guiadas pelas personagens. Não é incomum encontrar uma defesa ferrenha de que todas as histórias são conduzidas por personagens. Eu, que também sou atriz, uma grande adepta da criação e construção de personagens, defendo que histórias são construídas e guiadas pelas suas autoras. Essa distinção também pode ser uma ferramenta na hora de escrever. Uma história character-driven ou conduzida pela personagem vai ser, evidentemente, uma história mais focada na personagem ou nas personagens. Isso quer dizer que a trama vai ser construída pelas ações dessas personagens, mais do que por eventos externos. Que os conflitos internos vão ter mais peso na narrativa do que conflitos externos. Que o foco narrativo vai estar na transformação ou no desenvolvimento ou em uma situação pela qual essa personagem ou essas personagens passam. A série Made, por exemplo, que é sobre uma mulher tentando sair de uma relação abusiva e reconstruir a vida dela e da filha dela, é super guiada pela protagonista e pelas outras personagens, porque depende totalmente das atitudes, dos comportamentos dessas personagens para acontecer e para se mover. Mas eu preciso de eventos que ocorram nessa história para que a personagem se mova. Uma narrativa plot-driven ou conduzida pela trama geralmente surge mais de uma ideia do que de uma personagem. Ela vai ser conduzida por eventos externos em vez de focar em eventos que personagens fazem acontecer. As personagens vão passar por situações articuladas nessa trama. Isso quer dizer que conflitos externos vão ter mais peso do que conflitos internos. A história vai estar mais focada nesses eventos externos do que nas personagens. Mas eu preciso de personagens interessantes, bem construídas, que o público queira acompanhar para viverem essa trama. Outras características comuns são reviravoltas e personagens com objetivos externos muito fortes. Um exemplo de narrativa audiovisual com mais foco na trama do que no processo de transformação das personagens é o maravilhoso Bacurau. Esse filme, resumindo muito, é sobre um grupo de pessoas que habitam uma cidade e precisam salvar essa cidade pequena de ser exterminada. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente. Existem gêneros que costumam ser mais relacionados a um ou outro tipo de narrativa. Por exemplo, histórias de maturação ou coming of age stories costumam ter mais características de narrativas movidas pelas personagens. Já o gênero terror costuma ter mais características de narrativas movidas pela trama. Nós estamos falando de um espectro em que histórias diferentes podem ser colocadas em pontinhos diferentes, tendendo mais para movidas pela trama ou movidas pelas personagens. Quem já assistiu ao filme Garota Sombria Caminha pela Noite viu um filme de terror movido pela protagonista. Dentro de histórias mais focadas em personagem ou mais focadas na trama, eu posso ter cenas mais focadas nas personagens ou cenas mais focadas na trama. Eu fico batendo na tecla de que são coisas interdependentes porque se eu foco na trama e esqueço das minhas personagens, elas viram marionetes. E se eu foco totalmente nas minhas personagens e esqueço da minha trama, eu não vou ter os eventos necessários nessa história para conhecer de verdade essas personagens. Ou seja, dá para eu escrever uma história do jeito que eu bem entender, desde que eu lembre que uma coisa vem junto com a outra. Ah, Esté, tá bom, então agora eu vou ficar catalogando todo filme, toda série que eu vejo na minha listinha, se é character driven ou plot driven. Saber se a minha narrativa tá indo mais pro lado do foco em personagem ou mais pro lado do foco na trama me ajuda a desenvolver melhor os arcos dela, a pensar nas tramas com mais cuidado e também a entender
quais níveis de conflito vão ter mais peso na minha história. Eu posso escolher escrever uma história em que a trama não é tão costurada com relações de causa e consequência, e eu posso escolher escrever uma história em que a minha personagem não tem um arco tão evidente assim, e tá tudo bem, sabe por quê? Porque em arte não tem nenhuma regra escrita em pedra, só ferramentas. Para ver mais vídeos sobre roteiro, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo aqui, curte ele, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar pelo conteúdo e, se quiser deixar algum comentário ou sugestão, só escrever aqui embaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!